compartilhar com vocês um pouco da minha história com doTERRA. Eu sou Juliane, sou paulista, mas sou casada com um niteróiense, então hoje a gente vive em Niterói. Sou mãe do Pedrinho, sou cristã e sou completamente apaixonada por abençoar pessoas, por impactar vidas. Sou engenheira de produção de formação, tenho 8 anos de carreira, né? Mas hoje sou dona de casa e empreendedora. Apesar desses muitos papéis, o meu propósito é um só: é impactar e abençoar vidas. E eu encontrei isso através da doTERRA, porque através desse negócio é possível ser instrumento para alívio, para felicidade, para qualidade de vida das pessoas. E além disso, né, também a possibilidade de mentorear mulheres, de acompanhar pessoas, de conhecer novas histórias e de alguma forma poder contribuir para a construção de outras pessoas também, enquanto eu construo, né, o meu patrimônio, o meu legado. E o bônus de tudo isso, né, a cereja do bolo, é que eu posso desempenhar isso com o meu filho no colo. Isso foi o que me motivou, na verdade, a empreender, a deixar o meu CLT, a deixar minha carreira. Foi poder acompanhar o meu filho nessa primeira infância dele. E com ele com 5 meses, quando eu estava prestes a voltar para a licença maternidade, eu decidi que eu não queria mais aquela carreira para mim e decidi na semana seguinte empreender com o doTERRA. E não poderia deixar, né, de compartilhar com vocês do que pra mim é o que eu chamo do DNA do sucesso, né? O produto, a empresa e o modelo de negócios. Por que é tão diferente empreender com doTERRA e não decidir empreender em qualquer outra oportunidade de trabalho? E esse aqui foi o meu porquê. Foi a somatória de um produto de real qualidade, de impacto na vida das pessoas, a empresa, né, toda a estrutura que está ali por trás do nosso desenvolver negócio e o modelo de negócios que é tão promissor. Então, começando agora um pouquinho pelo produto, nós temos ali nos óleos essenciais não só aromas, né, como eles são muito conhecidos pelos seus aromas característicos, mas também algumas propriedades terapêuticas. Vem com o óleo essencial quando ele é extraído de maneira pura, né, quando ele está 100% puro ali da planta, ele tem algumas propriedades terapêuticas que podem agregar à nossa qualidade de vida. Ele é o produto do mecanismo de defesa das plantas, ou seja, quando a planta está ali no seu habitat natural, lidando com os desafios da sua sobrevivência, ela se fortalece. E quando a gente retira o óleo essencial, nada mais é do que a sua fortaleza, aquilo que permitiu que ela sobrevivesse durante toda ali a sua existência, né? O óleo essencial carrega ali as propriedades que permitiram isso. Então, propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, dependendo de qual planta, de qual fruta, da onde a origem daquele óleo essencial, ela tem ali consigo algumas propriedades terapêuticas. E muito legal também que eles são comprovadamente eficazes. Inclusive, alguns anos atrás, foi introduzido como em terapia integrativa no SUS, né? No nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. Foi incluído a utilização dos óleos essenciais em maternidades, em hospitais psiquiátricos, principalmente para dar suporte, né, à questão emocional dos pacientes, mas também para, por exemplo, gestantes contribuir para o seu trabalho de parto, para alívio de dores de cabeça, alívio de questões respiratórias, para várias questões. Eles têm sido utilizados também, inclusive no SUS, né, em algumas unidades de saúde. Eles são altamente concentrados, então nós dizemos que eles são natureza envasada, e como exemplo a gente tem o óleo de peppermint, o óleo de hortelã-pimenta. Uma gota desse óleo essencial equivale a 28 xícaras do chá. Então, de fato, você tem ali o seu potencial, né, muito aumentado, porque em uma gota você tem a propriedade que você teria em 28 xícaras de chá, por exemplo, da hortelã-pimenta. 3 fatos interessantes a respeito dos óleos essenciais. Eles são mais seguros de que medicamentos de farmácia, porque eles são 100% naturais. Eles não vêm junto com a bula, né, que indica ali outros tantos efeitos colaterais que você, ao utilizar um produto, você vai ter que lidar. Não, com os óleos essenciais é ao contrário. Muitas vezes você pode utilizar, por exemplo, o próprio óleo essencial de hortelã-pimenta para aliviar uma dor de cabeça, e aquele mesmo óleo pode contribuir para o funcionamento, por exemplo, do seu rim.
Então, o que é muito interessante a respeito do uso dos óleos essenciais é que os efeitos colaterais que eles podem causar são benéficos à nossa saúde, ao funcionamento do nosso corpo como um todo. Outro fato muito interessante é que eles são mais baratos. Justamente por serem extremamente concentrados, você tem saúde em gotas. Com gotas você pode tratar uma questão de saúde. 2 gotas diárias, às vezes, é mais do que suficiente e não de um uso contínuo, né? Nós usamos ali, dependendo do tratamento, né, a gente pode utilizar sim por um período em uso contínuo para um tratamento específico, porém você também pode ser utilizado 2 gotas para aliviar ali pontualmente, por exemplo, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e vai te trazer alívio em gotas, você consegue isso, e a gota custa centavos, né? Cada frasquinho, dependendo do tamanho do frasco, mas por exemplo, a gente tem frascos de 15 ml que vem aproximadamente 300 gotas. Então, quando você divide, né, o valor pela quantidade de produto que você está recebendo, vale muito a pena, é um excelente custo-benefício. Outro ponto muito interessante é que eles são mais eficazes, eles têm maior afinidade com a membrana celular, né, das nossas células, e permitem ali que o corpo não crie resistência ao uso dos óleos essenciais, o que acontece muitas vezes com os medicamentos. Às vezes você começa a tratar, por exemplo, uma dor com uma miligrama de um certo medicamento, e ao longo do tempo aquela miligrama não é mais suficiente, você precisa avançar para outras doses maiores, e infelizmente, quanto maior a dose, maior é a consequência ao longo do tempo, né? Isso quando falando de medicamentos. Já os óleos essenciais, a mesma quantidade de óleo vai ser eficiente contigo ao longo do tempo, porque o corpo não cria resistência, né? O nosso corpo é formado em mais de 80% das mesmas composições químicas que a Terra, né? Então, de fato, nós temos muita afinidade com o que a Terra produz. E por isso que é tão interessante a gente poder encontrar em frasquinhos, né, a natureza para nos auxiliar com as nossas questões, tanto emocionais quanto físicas. Então, uma outra questão muito interessante, né? Como eles têm facilidade de adentrar as células, eles atuam de dentro para fora, eles atuam de forma verdadeiramente ampla, né? Por exemplo, quando a gente tá com a questão da dor de cabeça ainda, pode ser que a dor de cabeça tenha inúmeras razões. Se é uma questão de circulação de sangue, se é uma questão de oxigenação, se é uma questão de tensão, de estresse, de ansiedade, a gente precisa entender isso, e os óleos a gente pode recomendar a partir da raiz do problema, o que promove muito mais solução, né, para aquilo que a gente tá lidando. Basicamente é isso, e a respeito dos fatos interessantes, mas como utilizar, né? Se eles estão tão bacanas, como inseri-los na nossa rotina? Tem basicamente 3 formas de uso. O primeiro e principal deles é o uso aromático. Então, por exemplo, você tem um difusor que possa distribuir as partículas do ambiente e você inalar o benefício ao longo do tempo que você está ali, né? Todas as pessoas do ambiente vão poder inalar o benefício. Outra forma muito legal é quando você pinga na mão. A sua mão pode se tornar o seu inalador, né? Uma gotinha é suficiente, você só pressiona as mãos, fecha os olhos e inala profundamente algumas vezes. Enquanto o aroma estiver presente aqui, você pode inalar algumas vezes. Aqui eu estou usando o óleo essencial de limão, por exemplo, que ele tem os cítricos no geral, né, quando inalados, eles promovem sentimentos de alívio de tensão, também energizam, né, te proporcionam maior concentração. Então é super interessante você utilizar no uso aromático, principalmente porque o nosso olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, que é a parte do cérebro aqui no fundo, né, bem próximo, inclusive, à região aqui do nariz, lá no fundo. Que quando nós inalamos, o sistema processa essa informação e normalmente liga um aroma a uma memória afetiva, a um momento, a uma pessoa. É muito comum a gente sentir, por exemplo, o aroma do óleo de capim-limão e na hora remeter a nossa avó, né? Ou alguém que costumava fazer muito chá de capim-limão. Por que isso acontece? Porque, de fato, o nosso olfato está ligado a essa parte do cérebro que é responsável pelas memórias, inclusive as afetivas, né? E também pela modulação das nossas emoções.
Então, quando a gente utiliza um óleo essencial inalando, é muito fácil a gente tratar as nossas emoções. Então, eles têm propriedades químicas ali, né, componentes químicos que promovem, por exemplo, calma, relaxamento, modulação, que a gente diz, né, o termo técnico, do sistema límbico, proporcionando alívio de tensões, de ansiedades, de estresse. Então, o uso aromático é muito utilizado para questões emocionais, por exemplo, mas também para questões respiratórias, né? O alívio é imediato. Quando você inala um óleo que libera as vias respiratórias, o alívio é imediato. Por exemplo, o óleo de hortelã, que eu também tenho aqui comigo. Outro uso muito comum é o uso tópico. Então você pode fazer massagens locais, aí é para tratar questões locais. Então uma dor, um incômodo ou um problema de pele, você vai usar ele localmente. E nesse caso a gente sempre recomenda que você faça a diluição do óleo essencial em óleo vegetal. Por quê, né, isso? Porque o óleo essencial, ele evapora com muita facilidade. Inclusive, por isso que é tão fácil inalar, tão característico o seu cheiro, porque as partículas evaporam com muita facilidade. Quando a gente usa um óleo vegetal, o óleo vegetal retém o óleo essencial na pele e proporciona uma melhor absorção da pele. Então, muito bom fazer massagens, inclusive de relaxamento, para dores. É muito bom fazer massagens também com óleo essencial misturado com um óleo vegetal. E a última forma de uso, que é muito polêmica, porém muito estudada, e desde a escola francesa, que é a mais antiga da aromaterapia, desde os primórdios ali, recomendou o uso interno dos óleos essenciais, desde que eles sejam puros, né? Desde que você confie ali na origem de quem está produzindo para você. Né, é recomendado os óleos essenciais, porém é uma questão muito controversa, principalmente no Brasil, porque a doTERRA é a única empresa que tem a certificação para autorização de ingestão de alguns óleos essenciais. Nem todos, na verdade, têm a composição que te permite ingerir, mas a grande maioria, que é ou fruta ou tempero, você vai poder ingerir. Então, um orégano, um limão, um hortelã, você vai poder, por exemplo, pingar, né, fazer uma água saborizada ou utilizar em receitas, na culinária também é possível. Ou até mesmo você pode, por exemplo, fazer uma mistura com algum óleo, por exemplo, o azeite. Eu faço isso com muita frequência. Misturar com o azeite numa cápsula e ingerir, porque aí num óleo vegetal o óleo essencial dilui bem e você pode usufruir dos benefícios de ingerir, que são principalmente ações sistêmicas. Então, quando eu quero tratar o funcionamento de órgãos, quando eu quero refortalecer a imunidade, dependendo do porquê, né, do qual questão você quer tratar, haverá ali a recomendação de qual forma escolher de usar. E por isso que é tão importante o papel de nós como consultoras, né? O nosso papel é garantir que os clientes saibam como usar, de acordo com as suas necessidades, considerando seu histórico médico, inclusive, considerando a possibilidade de comorbidades, né, doenças pré-existentes. Considerando todo o contexto, a gente vai recomendar a forma que será ideal para você ter ali o uso rotineiro dos óleos essenciais e tenha a melhor experiência possível. Voltando ali para o DNA do sucesso, né? O outro ponto principal é a empresa. Por que doTERRA, né? E no mundo, a doTERRA tem quase 15 anos e vai completar agora em 2023 15 anos de mundo. Ela é uma empresa americana, né? Foi fundada lá em Utah. Porém, hoje já é presente em mais de 60 países, a atuação dela é bastante, né, globalizada, e ela tem a missão de fornecer os óleos da mais alta qualidade do mundo. Então, de fato, os fundadores têm isso como muito enraizado neles, a pureza, né, a qualidade do produto é essencial para que, de fato, esses produtos sejam eficientes, né, e possam, de fato, impactar as vidas e trazer sustentabilidade, inclusive, a todo o negócio. Então, esse compromisso com a pureza e com a qualidade, não existe empresa no mundo que tenha. Inclusive, e outro ponto muito interessante, de ter a missão de levar um óleo para cada lar do mundo. Essa é uma das missões da doTERRA. Por isso que eles escolheram atuar através dos seus consultores, porque ramificando, né, os representantes, ela consegue ter uma abrangência muito maior. Há 5 anos atrás era muito difícil você encontrar óleos essenciais em farmácias, inclusive. Hoje você tem uma variedade muito grande, né, de marcas produzindo,
Porém, do nível de qualidade e de pureza que a doTERRA fornecia, era extremamente difícil ao chegar até as pessoas. Através dos consultores de bem-estar, a doTERRA tem alcançado o interior do Mato Grosso, o mais longe que você pode imaginar a gente está chegando. Por quê? Porque existem, né, cada vez mais representantes da marca que têm se capacitado para orientar as pessoas e alcançar cada vez mais famílias. O nome da doTERRA se origina do latim e significa dádiva, né? O presente da terra. Isso aqui é muito, muito especial, porque eles têm, parte dos fundadores são cristãos também, estão alinhados aos meus valores, né? Aquilo que eu enxergo, a minha visão de mundo está muito alinhada à deles, e eles têm isso muito enraizado. Eu sei que é a dádiva, né? Deus nos deu um presente através da natureza, e o que eles querem é fornecer a natureza. E por isso também está associado demais à questão da pureza. Não tem nenhum tipo de enxerto, né? Nenhum tipo de adicional de químicos e intervenção humana. É a natureza pura em si. Outro fato muito interessante é que nós não temos concorrência no mundo. Por quê? Porque a doTERRA é a única que faz mais de 60 testes por lote para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de contaminação ou adulteração no produto. Isso é extremamente importante e diferencia a gente em todo o mercado. Outra questão que é extremamente importante é a questão de ter o maior grau terapêutico. Por quê? Porque a doTERRA vai atrás de mais de 170 fontes no mundo, em mais de 45 países diferentes no mundo, para que tenha ali a planta no seu habitat natural. Então, quando a gente planta, né, por exemplo, uma lavanda no nosso quintal, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ela não vai sobreviver, ela não vai ter todo o potencial de desenvolvimento que uma planta na Europa, por exemplo, a lavanda na Europa vai ter ali de potencial. Então, a doTERRA, entendendo que a planta no seu habitat natural vai produzir um óleo essencial de maior grau terapêutico, faz questão de buscar na fonte e de ir atrás de locais que você tem ali a produção confiável, né, capacitada, inclusive pela própria doTERRA. A gente se envolve a fundo na produção, o cultivo da planta, né, e a colheita, para garantir ali que sejam da maior qualidade possível. E por isso, justamente por isso, que nós temos aí o produto de primeira necessidade com retenção recorde. Ele só tem uma retenção recorde de quase 70%. O que significa isso? Mas quase 70% dos clientes voltam a comprar. Isso significa que, de fato, eles tiveram resultados na sua vida, né? Diferença na sua vida, na sua qualidade de vida, e enxergam, de fato, o produto como um produto de primeira necessidade. Então, eles voltam a comprar. Eles entendem que, por exemplo, se eu adquirir um primeiro óleo para tratar questões respiratórias no meu filho, e eu vejo, poxa, algo que impactou a vida do meu filho, eu vou querer saber mais. O que tem aí que foi bênção para o meu filho? Eu quero descobrir alguma questão para mim, e aí na sequência adquirir um outro óleo para tratar uma outra questão para si, ou passa o tempo e aí pode indicar para alguém. Isso acontece com muita frequência. A maior parte dos meus clientes, na verdade, são advindos dos clientes iniciais que compraram, usaram, continuam comprando, mas não só isso, também recomendam para outras pessoas, né, familiares e etc. E no Brasil, a doTERRA ainda está ali engatinhando, né? Nós estamos chegando no 5º ano de mercado, porém, os últimos 2 anos foram anos, e tem essa projeção para os próximos, pelo menos os próximos 2 anos também, de grande crescimento. Foram 400% de crescimento nos últimos 2 anos. Anos que foram pandêmicos, né? A gente sabe a crise econômica que a gente passou nos últimos 2 anos. Porém, as pessoas começaram a se questionar: como eu tenho conduzido a minha vida? Será que eu estou em cuidado da minha saúde? Será que os alopáticos, né, são a única opção? Tem como eu ter um estilo de vida? E aí é toda uma somatória, né, de fatores que possa contribuir para a minha longevidade, né, para eu ter mais qualidade de vida? E aí a gente sentiu isso nos nossos resultados, né? Vamos alcançar 1 bilhão líquido em reais em 2023. E depois de quase 15 anos de mundo, a primeira fábrica fora dos Estados Unidos da doTERRA será no Brasil. Então, de fato, nós temos, além de, obviamente, nós temos uma natureza super diversa, né? Tem muito produto aqui que possa ser bem cultivado no Brasil. Eles também enxergam o Brasil como o mercado promissor. Nós temos apenas 5 anos vamos completar, né, 5 anos esse ano de mercado, e nós já estamos concorrendo com o Japão, o 3º lugar do mercado no mundo da doTERRA. Né? Primeiro é os Estados Unidos, seguido de China,
nós estamos ali competindo com o Japão pelo 3º lugar. Então, de fato, nós temos um potencial gigantesco, né? O nosso povo é um povo muito grande, muito diverso, e a gente quer que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essa solução, né? Então, o Brasil vai ser agora um país que vai começar a exportar óleos como copaíba, mel branco, os cítricos, né? Produtos que são cultivados aqui no Brasil. E estamos num momento de pioneirismo, né? Temos menos de 500 mil cadastrados no Brasil. Isso não representa nenhum 1% da população. Ainda há muito chão para percorrer, muita gente para alcançar. E a capacidade de diamantes no território nacional, né? E o que é diamantes? Nós vamos falar um pouco mais pra frente, mas a capacidade de diamantes no território nacional é uma média de 17 mil, considerando toda a questão econômica, a quantidade, né, a população, o mercado. A capacidade calculada é de 17 mil e nós estamos em torno de 170. Nós estamos ali em 10% do potencial de onde nós podemos chegar. E aí, por que eu tô falando tudo isso pra vocês, né? Principalmente porque existem 3 tipos de pessoa que conhecem a doTERRA. A primeira delas é aquelas que usam, gostam, mas não dão a devida atenção ao que tem em mãos e perdem a oportunidade, né? Não dão atenção à oportunidade que tem em mãos. O segundo tipo de pessoa, que são a boa parte dos meus clientes, é aqueles que usam, se apaixonam, vivem o estilo de vida e naturalmente compartilham com as pessoas daquilo que foi bênção para elas. E um terceiro tipo de pessoa é aquela que olha essa oportunidade, né? Vive o estilo de vida, ama os produtos e de fato enxerga essa como uma possibilidade de construir uma renda extra para sua família. E não só uma renda extra no primeiro momento, mas sim uma renda residual a longo prazo. O que é muito interessante aqui? Nós temos o modelo de negócios da doTERRA foi descrito por Robert Kiyosaki, que é um grande economista, o que escreveu Pai Rico e Pai Pobre. É um grande economista que ele, em um dos seus livros, descreveu o modelo de negócio da doTERRA como o negócio do século 21, que é o marketing de relacionamento. Nada mais é do que nós construirmos relacionamento com os nossos clientes, né? Eu não sou uma vendedora, eu preciso ser uma consultora verdadeiramente, preciso entender a necessidade do meu cliente, preciso me interessar pelas necessidades dele, ir a fundo, né, no problema para poder promover uma solução. E a doTERRA enxergou isso, ela precisava de parceiros de negócio, muitos parceiros de negócio para dar conta do mercado e que de fato se comprometessem com o bem-estar do cliente e que acompanhassem, né? Nós não só vendemos o frasquinho, mas nós prescrevemos protocolo de uso, nós acompanhamos o uso para garantir que a pessoa tenha uma boa experiência, né? Entendemos a necessidade de cada um e adequamos ali a cada necessidade, e isso é muito importante. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque nós temos vagas abertas, né? Precisamos de pessoas que estejam engajadas nesse mesmo propósito com a gente. Eu não tenho braço, né? Eu sou uma dona de casa, mãe, eu divido meu tempo ali com o meu bebê, que é minha prioridade hoje. Eu não dou conta sozinha. O mercado é muito grande, a gente tem muito chão pra percorrer. E por isso, estamos com vagas abertas para o time. Então, se você tem um perfil empreendedor, se você tem interesse por soluções naturais, se você tem vontade de construir liberdade geográfica e de tempo, porque essas são recursos, né? O nosso tempo é o nosso recurso mais precioso, mais escasso, inclusive. Ele passou, perdeu, não tem como voltar atrás. Então, ter a possibilidade de construir um negócio próprio, né? Empreender, ter liberdade geográfica para trabalhar de onde você decidir, no tempo que você decidir dedicar, e óbvio, né? Quanto mais tempo você puder dedicar ao negócio, mais rápido será seu crescimento, com certeza. Porém, é possível que esse tempo seja flexível. Por exemplo, eu no meu começo de doTERRA, eu tive que tomar algumas decisões frente à realidade que eu estava vivendo ali. Com um bebê pequeno, ele era a minha prioridade. Então, muitas vezes, o que eu tinha para trabalhar eram as madrugadas. Eu sentava para trabalhar oficialmente, né, 9 da noite, que era quando o neném dormia. E aí, eu tive muitas vezes a necessidade ali de adentrar madrugadas, mas era a minha flexibilidade. Eu estava fazendo isso com muita alegria, né, com muita satisfação, porque de fato era um trabalho que eu encontrava propósito, era um trabalho que me movia, né, a abençoar outras vidas, mas também estar contribuindo para a renda da minha família. Então aquilo para mim não foi pesado.
Foi algo lindo de construir, né? E foi um período mais intenso de construção e hoje eu estou trabalhando pela manutenção daquilo que eu construí e mais, percebi que eu não consigo fazer isso sozinha. E por isso o convite para que vocês considerem a possibilidade de conversar mais. A gente pode marcar um bate-papo individualmente, né? Para conhecer um pouco mais a sua história e te ajudar a entender como isso pode ser sim para você. Mas voltando aqui para os tópicos, né? Quer construir liberdade geográfica, quer construir liberdade de tempo, quer construir liberdade financeira. Esse é um negócio que pode proporcionar para você tudo isso com um investimento inicial baixíssimo. E aí a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, mas também risco zero. Por quê? Porque basicamente o seu investimento vai ser em um produto, ter o seu produto para que você tenha a sua experiência com ele. E aí, a partir da sua experiência, você vai poder compartilhar com credibilidade com as pessoas ao seu redor. E aí, depois de compartilhar com as pessoas ao seu redor, você vai alavancando o seu alcance. Inclusive, como eu estou fazendo aqui hoje, atualmente. Eu comecei em casa, eu passei meses ali trabalhando 100% de casa, porque era a possibilidade que eu tinha no momento. E hoje eu tenho alavancado, né? Multiplicado o meu alcance. Para que nós possamos construir isso juntos, né? Essa estrutura, para que esse negócio possa ser desenvolvido. Então, vamos tratar de alguns detalhes do tópico mais para frente. Falamos agora do modelo de negócios, a última chave, o porquê, né? É uma somatória dos três. Nós temos o produto de qualidade, nós temos uma empresa que é gigante, que proporciona a estrutura necessária para a gente desenvolver o nosso negócio, e nós temos um modelo de negócio super interessante e genial. Por quê? Porque ele estimula o trabalho em equipe, ele estimula a colaboratividade. É um modelo de negócios que eu cresço quando eu faço a minha equipe crescer. Então, todos os meus esforços, de fato, são para capacitar as pessoas, e não só capacitar, mas também agir de forma que eu consiga contribuir para a construção do negócio da minha equipe também. Então, nós temos aí uma projeção de carreira, como em qualquer empresa, né? A gente tem algumas nomenclaturas para cada avanço, como, por exemplo, de analista, a coordenadora, a gerente, a diretor. Nós temos até algumas nomenclaturas, né? E ali está o diamante. O diamante é o ranking que todos desejam na doTERRA, vamos dizer assim. Ou não todos, mas aqueles que de fato é a partir desse ranking que você pode transformar de fato a sua vida financeira. E aí todos nós estamos trabalhando para alcançar, né, a chegar nesse patamar. Só que para isso eu preciso ter uma equipe. Eu preciso ter uma equipe que eu capacite, eu preciso ter uma equipe que eu acompanhe, eu preciso ter uma equipe que eu garanta que tenha sucesso, para que eu possa também ter sucesso. E por que isso acontece? Porque quando nós temos uma equipe, nós ampliamos de formas inimagináveis o nosso alcance. Eu nunca achei que eu ia chegar no interior do Mato Grosso, por exemplo. Eu citei essa localização porque, de fato, hoje eu tenho uma representante, né, uma consultora que é parte do meu time nessa localização. Eu tenho no Paraná, eu tenho em Minas. Então, são mulheres que têm se engajado comigo e estão chegando a lugares que eu nunca chegaria sozinha. Então, juntas, a gente soma força de venda. Soma força de venda, a gente também se estimula, né, caminha junto, e isso é muito importante, né? A trajetória empreendedora, ela é muito solitária na maioria das vezes, porque são muitas decisões a tomar que se referem só a você e o seu negócio. E de fato existem esses momentos também em doTERRA, mas a grande maior parte do tempo nós estamos ali trabalhando em equipe, junto com pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. E nada mais é, a minha função nada mais é do que fazer a minha equipe crescer, e com ela eu estou crescendo junto. Então, eu aqui em 3 meses, depois de muito esforço, com certeza, mas em 3 meses eu pude construir o ranking de Silver, que foi um ranking muito importante para mim, porque a partir desse ranking eu comecei a ter retornos financeiros com a doTERRA maiores, superiores ao retorno financeiro que eu tive na minha última oportunidade de emprego, aquela que eu tive que abrir mão para cuidar do meu filho. Então, em 3 meses eu pude recuperar essa renda para minha casa, tem sido bênção para nós.
E essa composição, né, de valores, de tempo também, aqui embaixo, se vocês derem uma olhada, tem a indicação da média de tempo que consultores no mundo levaram para alcançar cada um desses rankings. E o Silver é um ranking que a média de tempo para chegar é 1 ano e meio. Então, eu ter podido, né, construir ele em 3 meses foi uma baita de uma conquista para mim. E não só isso, foi um simples decidir aproveitar o momento, porque no momento que nós estamos vivendo é de muito crescimento, porque nós estamos no momento de pioneirismo. Agora é a hora, a oportunidade está agora nas nossas mãos, e graças a Deus que eu pude enxergar isso há alguns meses atrás, onde eu pude engajar. Com certeza foi fruto do meu trabalho, é muito trabalho envolvido, mas também é muito compensador, e a gente tem essa possibilidade de ir construindo, né, um legado junto com a nossa equipe. Então, a minha projeção, né, óbvio, é de crescimento, com certeza. Mas eu, após esses 3 meses, como eu cheguei a um patamar que eu já recuperei a parte da renda que eu tive que abrir mão no meu CLT, eu dei uma pisada no freio, tô indo mais com calma, mas também mais consciente, né? Eu tô indo focando em ações que eu creio que vão gerar muito mais resultados. E tem sido excelente as experiências que nós temos tido de fazer apresentações como essa, presencialmente, com diversas pessoas diferentes ao redor da minha cidade, mas não só na minha cidade, cidades ao redor. Tem sido uma experiência muito bacana de conhecer as pessoas presencialmente. Mas eu quis também fazer esse material, ter essa apresentação gravada para alcançar você aí de longe, que mesmo que não esteja aqui na nossa cidade, não esteja próxima de nós, ou que esteja próximo, mas que não consegue participar dos encontros que nós propomos presencialmente, que você possa ter acesso a essa informação. Eu preciso garantir que o máximo de pessoas possíveis possam ter acesso a essa informação, porque foi uma informação que mudou a nossa vida, né, a nossa família. E nós temos batalhado para que mude a vida de cada vez mais pessoas. E como? Como desenvolver esse negócio? Ok, o plano de carreira é super interessante, o produto é super bacana, a empresa proporciona uma estrutura gigantesca para a gente trabalhar. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Usar os produtos. Compartilhar das experiências que você mesmo tem com o produto e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Esse é o simples, que não é fácil necessariamente, mas é muito simples. Com dedicação, resiliência e suporte é possível. O sucesso é simples. E aí, pontos muito interessantes, muito importantes de saber. Você não precisa abandonar o seu emprego atual. Esse negócio é possível ser desenvolvido em tempo parcial. Apesar de eu não ter o meu CLT, eu me considero fazendo em tempo parcial. Porque eu só estou desempenhando verdadeiramente esse negócio quando eu consigo, por exemplo, hoje, que o meu marido esteja com o meu filho, ou que eu consigo ter suporte com alguém. A minha rede de apoio me proporciona essa possibilidade de eu investir no negócio. Então eu considero que eu estou fazendo em tempo parcial, porque a minha prioridade hoje é o meu filho. Mas você que tem um CLT, que tem um emprego, saiba, você não precisa deixá-lo para começar a desenvolver esse negócio. É possível fazer em tempo parcial e é até desejável, porque no seu emprego atual você vai ter contato com pessoas que você pode apresentar toda essa bagagem que eu estou hoje repassando para vocês. Não é preciso ter experiência anterior empreendendo, porque todo um acompanhamento e capacitação nós fornecemos para você. Não precisa também ter muitos seguidores nas redes sociais. Se vocês forem olhar o meu Instagram, vocês vão ver que eu não tenho muitos seguidores nas redes sociais. O método é 100% offline. E outra, não precisa saber vender, porque todo um passo a passo, estratégias, acompanhamentos, mentorias, somos nós que fornecemos. Nós que hoje já estamos consolidando, né, esse negócio, e não só eu como Silver, Meta Silver, mas as nossas líderes diamantes, presidentes diamantes que já estão no topo do negócio, hoje nos capacitam e nos acompanham. Nós temos inclusive uma plataforma de treinamento que você vai ser capacitado não só em relação ao negócio, né, como desenvolver esse negócio, mas também ao produto. Você pode ser certificado aromaterapeuta pela ABRAT, a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, através da capacitação que é recebida nessa plataforma. Então é possível desempenhar uma nova profissão, é de fato possível você se especializar em algo novo com todo o suporte que a gente recebe.
Aqui tem um pouquinho da minha equipe também que eu queria compartilhar com vocês. Mulheres em sua maioria, mas também tem homens, tem casais. E espalhadas pelo Brasil todo. Essas aqui foram as que eu tive nos últimos tempos, né? Chance de estar junto ou de fazer alguma reunião online. Eu quis registrar. Então tem aqui mulheres do sul, né, do país, do Paraná, mulheres de Minas, mulheres de São Paulo. Então, tem gente de tudo quanto é tipo, de toda quanto é realidade da nossa equipe que tá junto com a gente construindo esse negócio. Um ponto que eu preciso que vocês saiam daqui em mente: oportunidades não esperam. O tempo é agora, o timing conta e muito para o seu progresso, né? As soluções naturais têm se tornado cada vez mais difundidas. As pessoas têm sede, né, de algo que realmente possa solucionar suas questões sem prejudicar outras tantas. Então, as pessoas têm buscado cada vez mais. Isso está se difundindo. Em breve, principalmente com a inauguração da fábrica daqui a alguns meses, o boom virá. E aí você pode ter a oportunidade hoje de construir o seu nome, de ser alguém referência nessa área. Quando vier o boom, você pode ser a pessoa com quem vai apresentar essas soluções, essa oportunidade para as pessoas ao seu redor. Então, essa decisão é uma decisão que precisa ser feita o quanto antes, porque é agora o tempo que a gente tem maior oportunidade de crescer. E por que a gente comentou lá atrás que o investimento é mínimo e não existe risco nesse investimento? Primeiro, porque o investimento não é no negócio em si. Você não vai precisar alugar uma sala, você não vai precisar pagar um funcionário, você não vai precisar comprar matéria-prima para produzir, você está investindo em você. O produto é um produto realmente revolucionário, é um produto que tem fornecido qualidade de vida para as pessoas. Você vai adquirir um kit de óleos, a sua farmacinha natural, para usufruir dos benefícios com você e a sua família. Esse vai ser o investimento. E você pode contar com toda uma estrutura da doTERRA de logística, de estoque. Para vocês terem uma noção, todos esses mais de 60 países que a doTERRA atua, eu consigo entregar produto. Eu tenho clientes espalhados hoje pelo mundo. Nós temos pelo menos uma na Austrália, algumas na Europa, 2 ou 3 nos Estados Unidos, e nós pretendemos ampliar isso. Por quê? Porque a doTERRA é global, então eu não preciso me limitar ao Brasil. Eu posso sim alcançar pessoas até em outros países, utilizando da estrutura deles. Eu não preciso me preocupar com frete, com estoque, com a burocratização que normalmente empresários precisam se preocupar quando você está trabalhando com vendas diretas. Não é preciso se preocupar, nós temos toda a estrutura e o respaldo da doTERRA para desenvolver isso. E o risco é zero, por quê? Porque se você por algum acaso, e nós não pretendemos deixar, mas se você por algum acaso decidir desistir de continuar desenvolvendo esse negócio, a sua única perda será o investimento que você fez em algo que vai ser benéfico para a sua família, né? Algo que vai ser benéfico para a sua saúde. E aí, eu quero finalizar, né, essa apresentação perguntando para vocês qual é o propósito de vocês, né? O que te move, o que tem te feito levantar da cama de manhã. De fato, tem sido apenas as suas conquistas pessoais? Tem sido apenas dinheiro? Eu recomendo fortemente que você pense sobre isso e pense a possibilidade de você poder sim desenvolver um negócio, poder sim ter prosperidade financeira, mas abençoando outras vidas, podendo abençoar a sua própria família, podendo ao longo do tempo construir o que a gente chama, e o Robert Kiyosaki chamou isso no livro dele, de renda residual. Ao longo do tempo, quanto mais você engaja no negócio no princípio, menos você vai precisar engajar, principalmente de tempo, no futuro. Por quê? Porque você está construindo, consolidando um negócio que lá pra frente você vai poder tirar a mão e ele continua fluindo, porque nós estamos num momento de pioneirismo. Então, a pergunta que eu quero que fique para vocês é: qual é o seu propósito? Venha para a nossa equipe, converse com alguns dos nossos consultores e conheça um pouco mais da nossa rotina, da nossa dinâmica. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. E aí, só para fechar, nós temos aqui os kits
Quais são os kits, né? Qual é o investimento? Tem algumas opções de kits, desde os mais completos, com toda a linha de produtos, até shampoo, condicionador, pasta de dente, aos produtos em si, né? Aos óleos essenciais em si, o acompanhamento de um difusor ou não. Tem várias opções de kits. E aí, converse com o seu consultor, pergunte para ele quais são as opções, compartilhe com ele quais são as suas principais necessidades de saúde física e emocional, e ele vai poder te orientar qual é o mais indicado para você. Mas o menor deles, a gente tem várias opções, mas, por exemplo, nós temos a opção do kit completo, com 8 óleos essenciais, o óleo vegetal para fazer as diluições, para massagem, como eu comentei, e o difusor, que é algo que faz muita diferença, tanto para quem usa como para quem trabalha com isso, porque ele por si só, ele vende, né? E ele é muito, a forma mais prática e segura de utilizar os óleos essenciais é pelo difusor. Então é um kit que eu recomendo muito. Ele tá saindo por 3 vezes de R$326, isso 3 vezes sem juros, mas se você precisar parcelar em mais, nós podemos verificar possibilidades com a adição de alguma taxa. Mas olha que interessante, 3 vezes de R$326. Em qual negócio você consegue investir esse valor e ter a possibilidade de, em 3 meses, por exemplo, ter o retorno financeiro que eu, graças a Deus, consegui construir? É muito difícil. É muito difícil mesmo. E outra, o que a gente sempre propõe para os nossos consultores em potencial, aqueles que estão entrando no time, você vai parcelar em 3... A segunda parcela é certeza que você já vai ter retorno financeiro para que a próprio negócio banque por você. Você não vai precisar se preocupar a partir da segunda parcela. Então é muito interessante essa opção de kit, que ele já é bem completo. Ou, além desse, a gente ainda tem uma opção mais em conta, que é o Kit Living Brasil. Ele é a farmácia natural brasileira. A doTERRA colocou nesse kit os óleos mais vendidos, 12 óleos mais vendidos no Brasil, entendendo então que esses óleos, né, são os mais procurados porque de fato representa grande parte dos problemas e as questões que a família brasileira lida. Então aqui dentro tem óleos super preciosos, como que é o olíbano, que a gente chama do rei dos óleos, é um regenerador celular. Ele é excelente para questões de pele, excelente para cicatrizes, manchas, mas não só isso como passado na pele, mas quando ingerido, ele é um excelente anti-inflamatório, ele também é analgésico, então para dores ele é excelente. E aí tem uma variedade gigantesca de óleos aqui dentro, que você pode perguntar para o seu consultor, mas basicamente a gente calcula que 80% das questões familiares que a família brasileira lida ali na sua rotina estão englobadas nesse kit. Eu duvido que você não vai indicar alguma questão que tem aqui dentro. E aí o que a gente recomenda? É possível fazer isso. Você vai receber a sua farmácia natural, vai escolher os óleos que mais faz sentido para vocês, as principais necessidades suas e da sua família, e os demais você já pode comercializar. Você já pode, nesse primeiro kit, começar a ter retorno financeiro para ajudar, inclusive, a bancar o próprio kit. E esse kit, por exemplo, de 12 óleos, que já é a farmacinha natural praticamente completa, tá saindo por 3 vezes de R$251,67. Então, se você tirar uma pizza do final dos finais de semana da família, vai tornar a família mais saudável e vai te possibilitar, por exemplo, adquirir um kit como esses. E é um kit super completo, né? A gente desafia os clientes a sentir falta de alguma coisa e não encontrar nesse kit as questões que lidam, né? Então, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas, nos chamar no privado aí pra gente conversar com mais calma, e vão, né, pensar sobre isso com a seguinte frase: você já conhece a sua vida sem a doTERRA? Por que não descobrir o que ela pode ser com a doTERRA? De fato, tem transformado a nossa vida e o meu maior desejo é que possa transformar a de vocês também.